integridade de José diante dos desafios da vida. Nós vamos ver os desafios que José enfrentou, os desafios da vida de José e como ele lidou com esses desafios. Nós ouvimos na semana passada pelo Odir a importância do registro de José na história, a importância na história da redenção. Encontramos passagens na Bíblia, desde Gênesis, passagens que nos exortam, passagens que nos dão esperança, e a história de José é uma delas. O texto bíblico de Gênesis, ele aponta para a providência do Senhor, aponta para Jesus Cristo, em quem nós temos a salvação. Vamos ler o capítulo 39, abra aí a sua Bíblia, não vai ser projetado, e acompanhe, eu lerei a partir do versículo 1 até o versículo 23. Gênesis 39, do versículo 1 até o versículo 23. Gênesis é o livro mais fácil de encontrar na Bíblia, então vamos acompanhar aí a leitura. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, seguindo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me.
Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar. Querido Deus, somos gratos a Ti, louvamos ao Senhor por esse culto, e que o culto seja a Ti expressão da nossa adoração, desde os louvores que já entoamos e agora na meditação da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que sejamos orientados, conduzidos pelo ensino dela nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, a praticá-la, a viver a Tua palavra, a ter o Senhor, o ensino do Senhor, o cuidado do Senhor na nossa vida, a presença do Senhor em tudo, ó Pai. Por isso nós te pedimos e agradecemos a Ti e fazemos no nome de Jesus. Amém. Em Gênesis, até o capítulo 11, encontramos a narrativa da criação. Um Deus, Criador do céu e da terra. A narrativa da queda nos mostra os efeitos do pecado, a profundidade do pecado, e já vemos que nos aponta a esperança. Naquele que haveria de vir, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que nós já sabemos que é Jesus, o nosso Senhor. A partir do capítulo 12, Deus levanta um homem que teria uma parte importante na história da redenção. O nome dele é Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, e este pai de José. E a história dele começa a ser contada a partir de Gênesis 37. E nós ouvimos na semana passada as razões terríveis que levaram os irmãos de José ao desejo de matá-lo, de tirar a sua vida. Mas nós vemos que Deus tinha outros planos. José, ele é, na verdade, mais um instrumento usado por Deus para chegar no seu soberano propósito, no cumprimento daquilo que Deus havia planejado. Então a ideia é percebermos o quê? Que cada acontecimento da história, na narrativa bíblica, desde Gênesis, evidenciam os propósitos de Deus. A providência de Deus em cada acontecimento para a realização dos seus propósitos futuros. Então, meditando nesse texto, na vida de José, nós podemos extrair muitos ensinos. Então, eu quero defender uma verdade a partir desse capítulo nessa manhã, que Deus está presente com você em todas as circunstâncias. E a história de José nos mostra isso. Nós estamos apenas no segundo capítulo da história de José, no segundo, e nós já estamos vendo os altos e baixos na vida dele. Eu gostei muito dessa imagem da série, e
tem a ver com José. Vemos na imagem um homem no alto, no topo de uma montanha, mas ele, para chegar ali, ele veio de baixo. Em nossas vidas, muitas vezes nós estamos no topo, muitas vezes nós estamos embaixo. A nossa vida também é cercada de altos e baixos. Um parêntese que eu gostaria de fazer é que a narrativa da história de José, ela é tão maravilhosa que ao lermos a sua história e ao lermos o desenrolar dela até o final dela, uma das coisas que nós queremos é ser como José. Você vê essa história e você fala assim, eu quero ser como José. E uma das razões é o que nós estamos vendo aqui a partir do que acontece nesse capítulo, no capítulo 39. Olha o que ele responde no versículo 9 para a mulher de Potifar. Ele diz, Potifar, não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o que ele responde. Então, na Bíblia nós encontramos sim personagens que queremos imitar. Isso é bom e com certeza tem o seu valor e devemos fazer isso. E tem mais uma história interessante. Quando eu era jovem e li pela primeira vez a história de José, eu disse para mim mesmo, eu quero ser como José. Eu quero que ele seja ali, ele seja um modelo para mim, uma referência para a minha vida. E eu estava pensando quando recebi na escala esse capítulo, há uns 20 e poucos anos atrás, a primeira vez que tive a oportunidade de pregar foi nesse texto. Pensando nessas coisas. E o interessante é que eu olho hoje para essa história e me vejo e vemos que nós somos muito mais parecidos com as nossas atitudes com os irmãos de José. Essa é a verdade, porque essa é a nossa realidade muitas vezes. Queremos se parecer com José, mas na verdade somos muito mais parecidos com os seus irmãos. E uma melhor compreensão desse texto, porque a ênfase aqui não é José, talvez não seja tão importante esse anseio em ensinar que devemos ser como José, porque o mais importante nesse texto é mostrar que a mensagem principal dele não é José, mas o propósito de Deus. Essa é a ideia principal dos acontecimentos na narrativa da vida de José. Que pessoas maduras glorificam a Deus e são obedientes a Deus. Essa é a ideia central que nós veremos nessa manhã. E antes de continuar, eu quero mostrar uma imagem para nós fazermos uma reflexão. Nós temos aí uma imagem de um jardim, um pomar, uma árvore, uma criança ali diante de uma árvore frutífera, e ele pergunta, elas já cresceram, podemos colher? E ali provavelmente o seu avô, uma pessoa experiente, responde para aquele menino, ainda não. Crescer é diferente de amadurecer. Crescer, a pergunta é, crescer significa amadurecer? O tempo passou, já tive várias experiências na vida, já passei por tantas coisas, e a pergunta é, só isso, apenas isso, é sinal de que já amadureci?
Pense nisso. Nós vamos ver 3 verdades a partir dos acontecimentos do capítulo 39. Uma pessoa madura glorifica a Deus. Nós vemos no capítulo 39 que José é uma pessoa que tem uma atitude madura diante dos desafios da vida. E é isso que nós vemos nesse acontecimento agora. Uma atitude madura de José ali diante daquela circunstância, daquela saia justa, daquela situação em que ele estava sendo colocado. Então nós vemos a integridade de José a Deus diante das lutas que ele estava enfrentando. Mas nós não vemos isso no capítulo 37. Vemos um jovem no capítulo 37, de certa forma um jovem imaturo, por causa das atitudes dele e por causa das consequências que ele passou por causa da sua atitude. Lembra que no capítulo 37, o seu sucesso, os seus sonhos, o seu favoritismo diante do seu pai, os seus 2 sonhos que subiram à sua cabeça, e ele diz para os seus irmãos e para o seu pai ali uma série de coisas, de fatos, que demonstram naquele momento ali a sua imaturidade. E o resultado nós vemos qual foi. O resultado foi que os seus irmãos ficaram irados com ele. E os seus irmãos decidiram matá-lo e, por fim, acabam vendendo José para os mercadores. Mas a ideia principal, o objetivo, o que eles queriam, era tirar a vida de José. Então você preste atenção e perceba os altos e baixos na vida de José. Ele passa de favorito do pai a um escravo no Egito. Daquela condição que tinha, de repente vemos aquele homem sendo vendido como escravo no Egito. E no final do capítulo 37, diante do que acontece com José, fica ali, quando você lê o texto, você não vê a presença do Senhor, e você pensa ali, Deus havia abandonado José. Nenhum momento Deus é citado diante do que... diferente do que nós acabamos de ler no capítulo 39. No capítulo 39, começamos a ver a providência e a presença de Deus na vida de José. No capítulo 39, ele já é um escravo, ele foi comprado ali dos ismaelitas por Potifar, chefe da guarda de Faraó. Mas nos versículos 2 a 4 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. E Potifar vê isso na vida de José, porque o versículo 3 diz que, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então no versículo 4 diz: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Esses versos nos falam então da presença do Senhor na vida de José, descrevendo José como um homem próspero, torna-se mordomo da casa de Potifar, e que Potifar colocou tudo nas suas mãos. Então veja, você já não vê mais aquele jovem, aquele homem que era imaturo, que foi considerado imaturo. Então a aplicação para nós, o ensino para nós é que José, ele ainda aqui, ele não sabia, a história está acontecendo ali, o presente na vida de José, ele não sabia tudo o que aconteceria com ele não estava entendendo ainda. Eu acho que ele ainda estava tentando ali compreender tudo que estava acontecendo muito rápido na vida dele. De repente ele está na casa do seu pai, bem, de repente ele é vendido, de repente ele é um escravo, de repente ele está no Egito agora, longe, de repente ele vê que o Senhor está com ele,
Ele não sabia, mas nós sabemos o final da história. E mesmo não sabendo, mesmo assim, ele se manteve fiel e obediente a Deus, e o texto enfatiza que o Senhor era com ele. E o que eu quero propor é que nós não devemos nos esquecer que nunca, em qualquer circunstância da nossa vida, nos altos e baixos da nossa vida, uma atitude madura é glorificar a Deus em tudo. E nunca nos esquecermos da presença de Deus na nossa vida. Porque Deus está presente com você em todas as circunstâncias. Onde José punha as mãos, prosperava. E isso não estava acontecendo por causa dos seus méritos. Isso acontecia por causa da presença do Senhor na sua vida. Mais uma vez fica bem claro para nós, nos mostrando que José não é o assunto principal. De novo. O assunto principal, a centralidade no texto está a presença de Deus na vida dele. Isso fica claro, isso é repetido algumas vezes nesses 23 capítulos, nesses 23 versículos do capítulo 39. Em meio aí aos altos e baixos que ele passaria, e nós sabemos que muitas coisas ainda vão acontecer. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. E por detrás disso está o seu soberano propósito, a sua vontade, o seu querer, que é muito maior do que nós. Mas o que nós precisamos é de maturidade espiritual para compreender, para enxergar, para viver essas coisas plenamente nas nossas vidas. E assim, só assim nós vamos conseguir lidar com os altos e baixos que ainda vamos ter que enfrentar. Porque não sabemos o dia de amanhã. Talvez coisas que vamos enfrentar ao sair daqui. Talvez coisas que vamos enfrentar amanhã, quando chegarmos no nosso trabalho. Ou hoje ainda, quando chegarmos na nossa casa. Mas nós vemos que José, ele tinha motivos, humanamente falando, para se deitar com aquela mulher. Pensa, foi abandonado pela sua família. Era um escravo. Estava longe de casa, foi injustiçado, ele estava ali também diante de uma oportunidade, era um jovem, uma oportunidade interessante, que aos olhos de quem já tinha passado por tudo que ele passou, ele não tinha nada a perder. Mais uma vez, podemos aprender que essa história, ela nos ensina que mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de oportunidades, mesmo diante dos altos e baixos, das oportunidades que nos aparecem, nós devemos nos manter firmes e obedientes e fiéis ao nosso Deus. Por duas razões. Deus está presente com você em todas as circunstâncias. E uma pessoa madura glorifica a Deus. Isso nos leva à segunda verdade. Fidelidade a Deus deve ser inegociável. Deve ser inegociável. José era maduro, próspero, aqui. Ainda era um escravo, mas ele estava bem. Ele cuidava de tudo na casa de Potifar. Ele confiou tudo nas mãos de José, como nos mostra o versículo 5 e 6. Mas José tinha um problema, e nós vemos isso ali no final do versículo 6. José era formoso de porte e aparência. José era bonitão. Ele era bonito. Versículo 7, aconteceu depois destas coisas,
de tudo isso que José estava vivendo, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E aí agora nós veremos a atitude de José de fidelidade a Potifar, seu senhor, e de obediência a Deus. Aí o versículo 8 diz que ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. E aqui nós temos a oportunidade de ver nesse texto como José está enfrentando as suas dificuldades após ser vendido por seus irmãos, após estar naquele lugar, outro país, outra cultura, convivendo com outras pessoas. Agora ele, ao ser assediado, a deitar com aquela mulher, nós não vemos José reclamando, nós não vemos José murmurando, e muito menos vemos José cedendo. E em meio a tudo isso, em meio a esse contexto, em meio a esses acontecimentos, em meio a quem ele era e quem ela era, José entendeu que a fidelidade a Deus deve ser inegociável, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer oportunidade. E ainda foi fiel a Potifar, a missão, a tarefa que estava ali em suas mãos. Além do Senhor, aquele homem a quem ele servia. Quantas vezes nós somos tentados a ceder a nossa fidelidade a Deus em meio aos nossos altos e baixos? Quantas vezes somos tentados em ceder a nossa fidelidade a Deus em meio a situações que nos são propostas? Quantas vezes somos tentados a ceder a nossa fidelidade a Deus quando somos pressionados? Quando a nossa fidelidade realmente é testada. Quando ela não é testada, está fácil. Estamos navegando por águas tranquilas. Mas e quando a nossa fidelidade a Deus é testada? E nós vemos nesse texto que José aguentou firme. O texto diz que ela chamava José todos os dias. E ele não lhe dava ouvidos. Todos os dias ela chamava José. E eu fiz questão de destacar agora há pouco que ele ainda era um escravo. Mesmo que ele estivesse estando naquele lugar, com os privilégios que ele tinha, sendo mordomo de Potifar. E um escravo deveria obedecer. Era a esposa do seu senhor. Mas o texto diz que ele não atende os insistentes pedidos daquela mulher. E o texto nos diz que em fidelidade e obediência a Deus. Fiel ao Senhor e fiel também a Potifar, como nós lemos aqui no versículo 9. Podemos ler de novo. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não considerou ser negociável fazer aquilo. E José deixa claro que ele não pecaria contra Deus. O versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achavam presente. Tem ali mais uma oportunidade para ela e para José. Ninguém ia ver, só estavam os dois ali.
Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E o ensino para nós é esse, com a atitude inegociável de José. Uma profunda devoção a Deus e a sua compreensão das implicações morais ali dos seus atos. E o ensino para nós é o mesmo: devoção a Deus, adoração a Deus. A resposta de José à tentação é um exemplo de força de caráter e de autodisciplina. Nós temos que ter também força de caráter e autodisciplina. Nós precisamos fazer como José fez. A fidelidade a Deus deve ser inegociável. E por fim, Deus nos fortalece na adversidade. Encontramos Deus no meio da adversidade. José encontrou o Senhor. O Senhor era presente na vida de José, em meio a essas situações difíceis que ele estava sendo colocado. E nós somos também fortalecidos pelo Senhor em meio às adversidades da vida. Nós não queremos passar por adversidades. E o não querer passar por adversidades, por dificuldades, por problemas, por lutas, por situações difíceis, muitas vezes nos faz esquecer que o Senhor está presente. Nos faz esquecer que o Senhor nos fortalece quando estamos enfrentando adversidades. Esse texto nos mostra que a integridade vale a pena. Esse texto nos mostra que a obediência vale a pena. Esse texto nos mostra que glorificar a Deus em meio às adversidades vale a pena. É difícil fazer isso. Glorificar a Deus em meio às adversidades. Mas vale a pena. Crescer apenas não é o suficiente. É preciso amadurecer. Lembra da imagem? Crescer apenas não é o suficiente. É preciso amadurecer. Nós lemos nesse texto, o narrador vai nos mostrando. A Bíblia diz várias vezes que o Senhor era com José. Ele fica sabendo depois. Quando nós ouvimos isso da boca de José? Abra lá a sua Bíblia em Gênesis 50. Verso 20. Gênesis 50, 20. José diz para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conservasse muita gente em vida. José percebeu aqui, no final dessa história, quando ele já estava ali novamente diante dos seus irmãos, e nós vamos passar aí por mais alguns capítulos. José percebeu qual era o propósito de Deus para que ele vivesse, enfrentasse e passasse por tudo aquilo, e que o Senhor sim estava presente na sua vida. Agora volte para o capítulo 39. Versículo 20, para nós terminarmos.
Nós lemos no texto o que aconteceu ali. José foge, deixa ali o seu manto nas mãos da mulher de Potifar. Ela conta para os outros servos ali, para o seu marido, o que aconteceu. E aí o versículo 20 diz assim: e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Nós vemos nesse momento ele preso injustamente, estava encarcerado. Mas lembre, José ainda não tem a perspectiva final que nós temos. As coisas ainda estão acontecendo. Pode ser que ali ele, de novo, humanamente, tudo estava perdido. De repente ele está preso novamente, nos altos e baixos. Ele acaba de sair de um alto para o baixo de um cárcere. Ele quase foi morto novamente. Lembra, os irmãos queriam matá-lo. Agora, naquilo que ele estava sendo acusado de adultério na lei egípcia, ele deveria ser executado e não foi. Nós podemos dar várias razões para isso, mas a razão principal é que os propósitos de Deus na vida de José eram muito maiores. E ali ele estava novamente preso, mas José estava novamente sendo um instrumento na mão de Deus para a concretização dos seus planos. E aí o texto termina nos mostrando que a bênção de Deus, a presença de Deus continua com José, mesmo na prisão. O Senhor era com José em meio às adversidades. O Senhor é conosco em meio às adversidades. E nós vemos que o Senhor, em meio às adversidades, o fortaleceu. O Senhor, versículo 21, porém era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E o carcereiro nenhum cuidado tinha de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E no momento baixo, no cárcere, na vida de José, José tinha a presença fortalecedora do Senhor ali com ele. E nós vemos que José, pelo Senhor, foi fortalecido. E a aplicação para nós é: a fidelidade de José a Deus não é abalada pelas adversidades. E nós devemos fazer o mesmo, não devemos nos abalar diante das adversidades. Lembrando que o Senhor está presente, nós devemos fazer o mesmo. E uma lição sobre a soberania de Deus na nossa vida é que, mesmo que as coisas pareçam dar errado, mesmo que pareça que nada está acontecendo de uma forma boa, e estamos enfrentando situações difíceis ou injustas, como José estava enfrentando aqui, Deus está no controle. Deus está no controle. Era muita injustiça na vida de José. Então nós concluímos que, mesmo em meio a esse mundo injusto, aos destroços desse mundo perdido, o nosso coração não deve tremer diante das adversidades. É difícil. E trememos, mas não devemos tremer em meio às adversidades da vida. E essa passagem, ela nos ensina a importância da confiança, a importância da resiliência, e nós vemos isso
em José que nós devemos ter confiança em meio às adversidades. Porque Deus tem um propósito muito maior para o seu povo. E nós olhamos para José e vemos em José a sombra de alguém muito maior. Ali, na vida de José, o Senhor Jesus, que foi injustamente crucificado, rejeitado. Mas Deus tinha um propósito. O propósito é que a vida dele fosse nossa, que as vestes dele fossem nossas. Esse era o propósito de Deus, de nos revestirmos de Cristo na nossa vida somente, como nossa força, como nosso Salvador. De podermos nos relacionar novamente com Deus, naquilo que Ele planejou lá no início que nós vimos, ali os planos de Deus, em Gênesis, na criação, nos primeiros capítulos. E o que nós podemos aprender, o que eu aprendi nessa história é que José, ele é um personagem para nós, e nós vemos um princípio bíblico que seria escrito muito depois, de que os nossos caminhos, a nossa vida estão perante os olhos do Senhor, o cuidado do Senhor. E isso deve me fazer enxergar as adversidades, os altos e baixos, de uma maneira muito diferente. E mais uma vez, falando daquela figura, sobre a diferença entre crescer e já estar maduro. E José nos ensina no capítulo 39 que o caminho da maturidade não é fazer o que é certo, o que é inconveniente, ou o que é conveniente diante das pessoas que estão nos olhando, do contexto em que nós estamos inseridos, que a gente possa ganhar o favor das pessoas, impressionar as pessoas, conquistar coisas aqui. Ou que você precisa de justiça, ou que você precisa de reconhecimento. O caminho da maturidade é viver com integridade pessoas que glorificam a Deus e que são obedientes a Deus. Como? A nossa fidelidade deve ser, como nós vimos, inegociável. E Deus nos fortalece na adversidade. Precisamos ter em mente essas coisas. E que assim seja e o Senhor nos ajude. Amém?